Você já sentiu que algo grande está prestes a acontecer? Olhe ao seu redor. Guerras, pandemias, desastres naturais e uma sociedade cada vez mais dividida. Tudo parece indicar que estamos vivendo tempos incomuns. Mas e se eu lhe dissesse que isso já estava previsto há milhares de anos? A Bíblia contém profecias detalhadas sobre eventos que antecedem o fim dos tempos. Muitas delas já se cumpriram, e outras estão se desenrolando diante dos nossos olhos. No entanto, enquanto alguns vivem com medo e incerteza, outros encontram paz e segurança em saber que Deus já revelou o futuro. Este vídeo não é sobre teorias conspiratórias ou previsões alarmistas. Pelo contrário, ele é um convite para abrir os olhos e entender o que as Escrituras realmente dizem sobre os últimos dias. Mais do que isso, vamos explorar como podemos nos preparar espiritualmente para enfrentar qualquer cenário, mantendo a fé inabalável. Ao longo deste conteúdo, você verá que as profecias não são motivo para pânico, mas sim para esperança. Deus nunca nos deixa sem direção, e compreender esses sinais nos ajuda a viver com propósito. Então, se você quer saber o que realmente está acontecendo no mundo, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso e como você pode se preparar, continue comigo até o final. A Bíblia é um livro profético. Desde o Antigo Testamento encontramos previsões detalhadas sobre eventos futuros, muitas das quais já se cumpriram com exatidão. Mas e quanto ao fim dos tempos? Será que já estamos vivendo esse período? Jesus nos deixou um alerta claro em Mateus 24, 6, 8. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Se olharmos para os acontecimentos recentes, fica evidente que estamos presenciando exatamente esses sinais. Conflitos armados, crises econômicas, catástrofes ambientais e doenças que se espalham rapidamente. Esses eventos não são meras coincidências. Eles cumprem as profecias que apontam para o tempo do fim. Outro trecho essencial é 2 Timóteo 3, 1, 5, onde Paulo descreve o comportamento das pessoas nos últimos dias. Egoístas, avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos e sem amor pelo próximo. A degradação moral da sociedade reflete essa profecia com precisão assustadora. E não podemos ignorar Apocalipse 13, 16, 17, que fala sobre um sistema econômico global onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca específica. Embora muitos interpretem essa passagem de maneiras diferentes, a crescente digitalização da economia e os avanços em tecnologia financeira indicam que o cenário descrito pode não estar tão distante. Diante desses sinais, surge uma pergunta inevitável: como devemos reagir? Ignorar esses avisos pode nos deixar despreparados para o que está por vir. No entanto, compreender o que Deus revelou nos permite viver com esperança e confiança. Nos próximos capítulos, exploraremos como vencer o medo e nos prepararmos espiritualmente. Afinal, as profecias não foram escritas para nos assustar, mas para nos alertar e fortalecer nossa fé. Muitas pessoas sentem um profundo temor ao ouvir falar sobre o fim dos tempos. É natural. O desconhecido sempre provoca ansiedade. No entanto, Deus não deseja que vivamos com medo, e a Bíblia nos oferece segurança diante das incertezas. Jesus nos conforta em João 16, 33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo nos lembra que, independentemente das dificuldades, podemos encontrar paz em Cristo. Ele não nos prometeu um mundo sem problemas, mas garantiu que nunca estaríamos sozinhos. Outro grande apoio é o Salmo 46, 1 a 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. A fé é a resposta para o medo. Quando confiamos que Deus está no controle, conseguimos enfrentar qualquer adversidade sem desespero. Além disso,
A Bíblia está repleta de histórias de personagens que enfrentaram situações extremas, mas permaneceram firmes. Daniel foi jogado na cova dos leões. Os 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha ardente. Todos poderiam ter sucumbido ao medo, mas confiaram em Deus e foram libertos. Da mesma forma, precisamos aprender a substituir o pânico pela fé. Isso não significa ignorar a realidade, mas sim olhar para os desafios com uma perspectiva diferente. Nos próximos capítulos, falaremos sobre como se preparar espiritualmente para os últimos dias. Afinal, quando estamos fortalecidos na fé, nenhuma crise pode nos abalar. Diante de tantas incertezas, a melhor decisão que podemos tomar é fortalecer nossa vida espiritual. Mas como fazer isso na prática? Aqui estão 4 passos essenciais. 1. Ter uma vida de oração. A oração é o nosso canal direto com Deus. Quando oramos, fortalecemos nossa fé e recebemos direção. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus. Se queremos estar preparados, precisamos desenvolver o hábito da oração diária. 2. Estudar a Bíblia com consistência. Jesus nos alertou que nos últimos dias surgiriam falsos profetas para enganar até os escolhidos. Como evitar sermos iludidos? Conhecendo a verdade. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Precisamos mergulhar na palavra e entender o que ela realmente diz. 3. Ter comunhão com outros cristãos. Não fomos feitos para caminhar sozinhos. Em tempos difíceis, estar cercado por pessoas que compartilham a mesma fé nos fortalece. A igreja não é apenas um lugar de culto, mas um suporte espiritual. Hebreus 10:25 nos exorta: não deixemos de nos reunir como igreja, como alguns têm o costume de fazer, mas encorajemo-nos uns aos outros. 4. Preparação emocional e mental. O medo paralisa, mas a fé nos move. Precisamos treinar nossa mente para confiar em Deus e não nos deixarmos levar pelo pânico. Ao seguir esses passos, estaremos espiritualmente preparados para enfrentar qualquer desafio. A questão agora é: o que acontece se ignorarmos esses alertas? Jesus contou uma parábola poderosa, em Mateus 25:1-13, sobre 10 virgens que esperavam o noivo. 5 eram prudentes e tinham azeite suficiente para suas lâmpadas. As outras 5 foram negligentes e ficaram despreparadas. Quando o noivo chegou, apenas as prudentes estavam prontas. Essa parábola é um aviso. Não podemos ser negligentes com nossa preparação espiritual. Muitos ignoram os sinais e vivem como se nada estivesse acontecendo, mas a Bíblia nos ensina que aqueles que não estiverem preparados serão pegos de surpresa. O mundo nos distrai com preocupações materiais, mas Jesus nos alerta em Lucas 21:34-36. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados com as preocupações da vida, e aquele dia venha sobre vocês de repente, como uma armadilha. O tempo de se preparar é agora. Não sabemos quando os eventos profetizados acontecerão, mas podemos estar prontos para qualquer cenário. Apesar de tudo, o fim dos tempos não é motivo para desespero, mas para esperança. Deus tem um plano perfeito para aqueles que confiam nele. Em Apocalipse 21:4, encontramos a promessa final. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Essa é a nossa esperança. Um futuro glorioso ao lado de Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, este é o momento. Não se trata de medo, mas de estar pronto para viver em plenitude. Deus está chamando. A única pergunta que resta é: você está ouvindo?